Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais, professor Diogo Comba. Dá uma olhada na descrição desse vídeo que você vai encontrar tudo isso. Peço também para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Como você já viu aqui o título desse vídeo, venho aqui mais uma vez dar um retorno para você sobre a nota da redação do Enem 2021, desta vez focando na competência 5, que é a proposta de intervenção. Assim como as outras competências, essa vai variar a nota como 0, se você não tiver feito uma proposta de intervenção, depois 40, 80, 120, 160, 200, certo? Que é a nota máxima. Lembrando que a sua redação é corrigida no mínimo por duas pessoas. Se tiver uma discrepância igual a ou superior a 100, ela vai para uma terceira pessoa. Se essa discrepância continuar, vai para mais uma pessoa. E se você tiver tirado 1000 em dois corretores, obrigatoriamente a sua redação vai para uma terceira pessoa também. Enfim, lembrando, né, quais eram os temas possíveis do Enem deste ano, questão da invisibilidade e invisibilidade de registro civil, desculpa, garantia de acesso à cidadania. A minha gripe está me bugando aqui. E o segundo tema, o reconhecimento da importância das mulheres nas ciências da saúde no Brasil, certo? Independentemente de qual tema for, lembrando quais são os elementos da proposta de intervenção. Primeiramente, tem que ser uma proposta de intervenção vinculada à discussão anterior no seu texto. Ou seja, não pode ser uma proposta de intervenção totalmente desvinculada, não pode ser uma proposta de intervenção padrão, ok? Uma outra coisa, tem que ser uma proposta de intervenção com os devidos cuidados na norma padrão, ou seja, acentuação, ortografia, emprego de maiúsculas versus minúsculas, concordância, crase, regência, emprego de pronome ou colocação pronominal, flexão verbal, paralelismo, pontuação. Também tem que ser uma proposta de intervenção com os devidos cuidados na coesão, ou seja, o uso de elos coesivos, dividir lá em períodos e evitar repetições. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, a grosso modo, de modo simplificado, a proposta de intervenção é o quê? É praticamente um texto dentro do texto, muitas vezes lá o último parágrafo da sua redação, certo? Mais uma coisa, caso você tenha feito o Enem lá em dezembro, na aplicação para o grande público, digamos assim, você deve ter observado que tinha um texto, dentre os textos de apoio, que já te dava uma ideia do que você poderia falar nesse momento, certo? Porém, você também não tem que se basear nos textos de apoio. Se você quer tirar o 200, se você quer tirar a nota máxima, você tem que procurar o diferencial ali. Então, como que o registro civil pode ser garantido considerando um país de dimensões continentais com uma população tão diversa tal qual o Brasil? Quem deve agir? O que deve ser feito? Como isso deve ser feito? Objetivando qual cenário? E essa proposta de intervenção aí também abarcando e considerando algumas questões que não foram colocadas lá nos textos de apoio. Não vi os textos de apoio colocando, por exemplo, a questão do registro civil de pessoas da comunidade LGBTQ+, certo? Agora, a questão lá do reconhecimento da garantia da importância das mulheres nas ciências da saúde no Brasil, que foi o segundo tema aplicado em janeiro, para a galera que não tinha conseguido a isenção, para as pessoas desprovidas de liberdade e também para quem não pôde fazer a primeira aplicação por algum motivo. Houve, no dia 9 de janeiro, essa segunda aplicação. Os textos de apoio não tinham tão claramente uma pista do que você poderia falar. Quem sabe o grafite do Banksy, certo? Mas toma cuidado também para não cair naquele argumento único de uma maior valorização do salário e tal. Procura materializar melhor a sua proposta. Fala de salário, fala de verba, mas quanto de verba? Qual porcentagem do PIB deveria ser direcionada à ciência da saúde e como isso atingiria as mulheres, como isso atingiria o público feminino? Muitas mulheres são mães. Será que precisaria de creche em hospitais e centros de pesquisa onde tem médicas, onde tem enfermeiras, onde tem fisioterapeutas, psicólogas e afins? Será que lá nos centros de pesquisa, nos hospitais também, deveria ter uma questão do amparo ao idoso, aos pais e mães dessas mulheres? Por quê?
Muitas vezes a responsabilidade na criação dos filhos e na manutenção segura e sadia dos pais, das vovós e dos vovôs acabam ficando nas mulheres, certo? Lógico que os homens estão tendo cada vez mais responsabilidade, estão assumindo ainda bem essa responsabilidade, mas predominantemente essa responsabilidade fica nas mulheres, certo? A gente poderia pensar também em estruturas, em entidades, em iniciativas para combater o assédio moral, para combater o assédio sexual, para combater o machismo, certo? Em todas as instâncias nesses locais, em hospitais, em centros de pesquisa, em clínicas e unidades de pronto atendimento, em pronto socorro e afins, certo? Quem deve fazer isso? Qual ministério? O que vai ser feito? Como vai ser feito? Objetivando qual o cenário? Você, tendo feito ou não a redação, coloca essas perguntas, responde, depois tenta organizar na forma de parágrafo. Se você quiser, manda para mim que eu dou uma olhada. Se você quiser, deixa aí nos comentários, a gente faz uma aula eu mostrando tudo isso. Olha só, estou investindo no canal, eu tenho até agora aqui ó, uma prancheta tipo do papai Joel Santana, Control Demet, certo? Enfim, que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.